Estamos aqui, uma boa noite a todos vocês que vão acompanhar essa live nesse momento e vocês que vão acompanhar, entrar depois para acompanhar essa live em nome de Jesus. Mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concede de estarmos aqui ministrando a palavra dele ao seu coração e que você possa receber essa palavra com alegria em nome de Jesus. Você está sendo notificado, então vai entrando aí, sejam bem-vindos vocês que já estão entrando. Como eu coloquei fixado no comentário, quer crescer? Desça primeiro. É necessário. A gente vai entender isso aqui na palavra de Deus. Às vezes a pessoa ela deseja muito no coração em crescer muitas das vezes no trabalho, em crescer muitas das vezes até em alguma área da vida dela, só que é necessário ela se achegar até o Senhor primeiro. Aí depois ela vai crescer, aí depois ela vai alcançar. Então desça primeiro. Você quer crescer na vida? Desça na casa do oleiro, desça na presença de Deus. A gente vai ver isso aqui na palavra dele, ele vai falar ao nosso coração. Uma boa noite a vocês, vão entrando aí em nome do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, né? Hoje aqui é a nossa live da prosperidade, em nome do Senhor Jesus, e ontem foi domingo, um domingo sensacional. Deus revelou ao nosso coração a palavra dele, uma palavra revelada mesmo, tanto de manhã, à tarde quanto à noite. Você que nos acompanhou aqui através da live, eu creio que você foi tocado, eu creio que o Senhor falou ao seu coração e hoje não vai ser diferente. Deus ele tem nesse tempo de pandemia aí, de quarentena, ele tem nos visitado com a palavra dele imensamente, né? E a gente tem a cada dia mais se colocado diante dele para ele continuar a nos dar a revelação da palavra dele, porque quando essa revelação ela vem ao nosso coração, é para nos colocar de pé, é para nos sustentar, porque muitas das vezes existem pessoas que nesse momento de pandemia elas estão prostradas. Então a palavra de Deus ela tem vindo, né, aos homens de Deus. Para quê? Para ministrarmos ao seu coração. Então fique ligado a cada detalhe, a cada palavra que você vai ouvir, que você possa atentar, porque não vai ser algo de mim não, vai ser algo do próprio Deus ao seu coração, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Eu vou fazer uma breve oração, peço que você não saia não, fique aí, eu vou fazer uma oração no final dessa live, invocar o poder de Deus mesmo pela tua vida, e eu creio que Deus ele vai te visitar aí onde você está de uma maneira especial. Amém? Então deixa eu fazer uma oração. Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui diante de Ti. Jesus, aqui nós estamos em mais essa noite para aprendermos sobre a Tua Palavra. Hoje, Jesus, é um dia em que oramos pela prosperidade. A Tua Palavra diz que prosperidade é dom do Senhor. O Senhor quer testificar o Teu dom na vida de cada um desses Seus filhos que está nos acompanhando através dessa live. E eu creio que o Senhor vai tocar de uma maneira especial a cada um deles, porque a Tua Palavra, Jesus, ela não volta vazia, mas ela faz o que se apraz. Que o Senhor venha visitar essa pessoa, que o Senhor Jesus venha com a tua unção, com o teu poder, colocar no coração dessa pessoa, Jesus, que ela precisa crer, que ela precisa acreditar, porque quando cremos, quando acreditamos, o teu poder, Jesus, ele se manifesta em nossas vidas. Jesus, eu apresento esse momento diante de ti e te peço, testifica no nosso coração a tua palavra, para que venhamos entender aquilo que o Senhor tem a falar conosco, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Já eu irei clamar, Jesus, invocar o teu poder em prol desses seus filhos que estão nos acompanhando, e eu creio que o Senhor irá visitar essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Isso, fiquem ligados aí, eu tenho uma palavra que vai direto ao teu coração, e Deus ele vai te colocar de pé, em nome do Senhor Jesus, nesta noite abençoada, gloriosa. Quantas pessoas queriam ter essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, mas não pode. Mas se você está tendo essa oportunidade, agarre ela, porque Deus ele vai te abençoar. Amém? Eu quero que você aí na sua casa, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, o capítulo é o 18. Como está aí no comentário fixado, você quer crescer? Olha o segredo aqui para quem quer crescer na vida. Aproveitando esse gancho que estamos falando de prosperidade, eu quero deixar algo no coração de vocês. Muitas vezes a pessoa ela até almeja crescer, só que é necessário ela se apresentar diante de Deus, é necessário muitas das vezes ela descer a casa do oleiro. É o que a gente vai ver aqui no livro de Jeremias, porque se a gente não descer, não tem como você crescer não. Amém, povo de Deus? Então eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, o versículo é o 1º e o 2º. Você conhece essa história, mas é uma revelação que Deus ele dá para mim e para você aqui, ó. Olha o que diz aqui, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui está o segredo de você crescer, meu irmão.
Minha irmã, aqui está o segredo de você alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você precisa. A palavra de Deus, ela veio a Jeremias falando, levanta-te e vai à casa do oleiro, lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Então como que você vai crescer? Descendo à casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as palavras de Deus. Onde que é a casa do oleiro? É a presença de Deus, onde você se curva diante de Deus para orar, para clamar, para invocar o nome dele. Ele vai te fazer crescer, mas é necessário você dar o primeiro passo, e aí Deus ele vai te honrar. Como eu estava falando ontem aqui domingo, a palavra de Deus diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. A palavra de Deus diz para nós chegarmos a Deus primeiro e depois ele vai se achegar a nós. Então o primeiro passo quem dá somos nós. Então se você quer crescer na vida, quer ser abençoado em algum setor da sua vida, dê o primeiro passo. Não tenha medo, não tenha receio, não deixe com que muitas das vezes um pecado, uma iniquidade, algo que está no seu coração te impeça de se achegar a Deus. Porque saiba que quando você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. E quando o Senhor se achegar a você, é para manifestar o poder dEle na tua vida. Ontem eu havia falado, se você parar para analisar no que a palavra de Deus ela diz, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus na Bíblia, que se achegaram a Jesus para ter um encontro com Ele, todas elas tiveram a vida transformada. Nos dias de hoje não é diferente. Se você tiver esse encontro com Jesus, a tua vida vai ser transformada, seja a tua vida financeira, o teu trabalho, a tua empresa, aquilo que você tem precisado, a sua faculdade, a sua escola. Meu irmão, desça na casa do oleiro, desça, que aí você vai ver o quanto você vai crescer. Então, como está aí fixado no comentário, você quer crescer? Você pode estar respondendo aí, eu quero muito, nessa área da minha vida, no meu trabalho, quero crescer. Mas primeiro passo, desça primeiro, se levante, desça a casa do oleiro, não fique prostrado não. Nesse momento de pandemia, de quarentena, existem muitas pessoas prostradas. Nós não podemos ficar prostrados porque nós não servimos um Deus de fracasso. Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós não servimos um Deus de miséria, nós servimos o Deus Todo-Poderoso, nós servimos o Deus que é dono do ouro e é dono da prata. Então nós não temos que ficar prostrado não, temos que se levantar, descer a casa do oleiro, aí você vai ver o Senhor te dar o crescimento, aí você vai ver o quanto o Senhor ele vai te honrar em nome de Jesus, amém, povo de Deus? Então coloque isso no teu coração, você precisa, porque é lá que você vai ouvir as palavras de Deus, e é essa palavra que vai te sustentar, é a palavra que você ouvir que vai fazer você tomar essa atitude, que vai fazer você dar o primeiro passo de se achegar até Deus. Então desça, não tenha medo não, é lá que o Senhor quer te moldar, é lá que o Senhor quer te estruturar. Talvez você está aí ferido, seu coração está ferido, muitas das vezes você está ferido aí, muitas das vezes amargurado, triste. Desça a casa do oleiro, lá o Senhor vai te refazer de uma maneira especial, e aí você vai ver o quanto você vai crescer. Coloque isso no teu coração, desça a casa do oleiro, não tenha medo de se achegar à presença de Deus, não tenha receio, não tenha vergonha, se achegue primeiro, e aí você vai ver que quando o Senhor se achegar a você, é para mudar a história da tua vida. No livro de Hebreus 4:12, a palavra de Deus diz que a palavra dele é viva e eficaz. Meu irmão, é essa palavra que nós temos que ouvir, mas para que possamos ouvir, nós temos que descer a casa do oleiro, temos que ir até a presença de Deus, senão nós não iremos ouvir essa palavra que é viva e eficaz. Às vezes nós iremos dar mais crédito para o que a mídia diz, iremos dar mais crédito para o que as pessoas aí fora diz, que muitas das vezes no vocabulário das pessoas aí fora só está o quê? Falando sobre vírus, somente sobre pandemia, quarentena, miséria, fracasso. Não, esse não pode ser o vocabulário do povo de Deus. O vocabulário do povo de Deus tem que ser aqui, a palavra de Deus. Mas para que isso venha ocorrer, você tem que descer a casa do oleiro. Lá você vai ouvir, e automaticamente se você ouvir, você vai armazenar no teu coração. E aí se o seu coração estiver cheio da palavra de Deus, a sua boca vai proferir a palavra de Deus. Meu irmão, coloque isso no teu coração, não tenha medo. O Senhor disse aqui, Jeremias, levanta-te, desce a casa do oleiro. Ele está dizendo para você aí, meu irmão, levanta-te, desce a casa do oleiro. Quanto tempo faz que você não se levanta para orar, para clamar por você, pela tua casa, pelo teu trabalho, pela tua fonte de renda? Esse é o teu momento, é a tua oportunidade. O Senhor está falando comigo, está falando com você aí do outro lado. Então se levante, toma uma posição, desça a casa do oleiro, e aí você vai ver o quanto o Senhor ele vai falar contigo. O propósito de Deus de Jeremias descer a casa do oleiro era para ele ouvir as palavras dele. Está aqui, no versículo 2: levanta-te e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meu irmão, o que você está precisando é ouvir as palavras de Deus. Essa palavra que vai te dar força, essa palavra que vai te trazer a alegria, o refrigério, a certeza da vitória. Então desça a casa do oleiro, dê esse primeiro passo, e aí você vai ver o quanto você vai alcançar coisas grandes diante de Deus. Quer crescer? Desça primeiro, desça a casa do oleiro,
E aí você vai ver a diferença, meu irmão, ou minha irmã, você vai ver a diferença. Descer à casa do oleiro, nós temos como exemplo também se aproximar do Senhor. Aqui no livro de Mateus capítulo 8, você que está aí nos acompanhando, você está com a sua Bíblia aí? Pegue aí, abra aí, Mateus capítulo 8, se você não está, só ouça mesmo. Mateus capítulo 8 diz algo muito importante para nós. Mateus capítulo 8, versículo 5, fala do centurião de Cafarnaum. Diz assim, ó, e entrando, versículo 5 do capítulo 8, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Olha que coisa séria. Esse centurião, ele podia se recorrer a qualquer pessoa, ele era um homem de presença, ele era um homem de muita importância, ele era um centurião, ele poderia se apresentar a qualquer pessoa importante ali, mas ele sabia que se ele se apresentasse diante de qualquer outras pessoas, ele não ia obter resposta para o problema que ele estava ali passando, que era o criado dele, que estava violentamente atormentado por espíritos imundos. Então ele foi na pessoa certa, que foi quem? Foi Jesus. E aí diz mais para nós aqui, ó, versículo 8, e o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha o tanto de fé que esse homem teve, meu irmão. Ô minha irmã, sabe quando você vai ter essa fé no seu coração? Quando você descer a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as palavras de Deus. E no livro de Romanos 10:17, a palavra de Deus diz que a fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando que você vai ouvir a palavra de Deus? Quando você descer a casa do oleiro. Muitas das vezes quando você vem à casa de Deus, você está descendo a casa do oleiro. Quando você está buscando Ele na tua casa, você está descendo a casa do oleiro. E ali o Senhor vai fazer você ouvir as palavras dEle, aquela palavra que Deus Ele fala ao teu coração, aquela palavra que Deus te faz lembrar e você corre para meditar, o Senhor está falando contigo. Então foi o que esse centurião aconteceu. Ele foi até Jesus e ali ele teve tanta fé, por quê? Porque ele ouviu aquela palavra de Jesus, amém? Ele ouviu a palavra do Senhor e o Senhor reconheceu que nele ali havia tanta fé dentro dele, mas por quê? Porque com certeza ele tinha ouvido a palavra, amém? Quando você ouve a palavra, você tem essa fé e aí você vai crescer. É impossível uma pessoa que tem essa fé inabalável, essa fé perfeita que diz no livro de Salmos 46, é impossível ela não obter aquilo que ela tem buscado. Então esse é o teu momento, meu irmão. Pegar esse momento em que muitos estão prostrados e você se levantar, tomar uma posição e descer a casa do oleiro. E aí você vai ver o quanto Deus ele vai te abençoar. E aí só concluindo, diz aqui o versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão, olha só, e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha o versículo 13, o que Jesus ele diz. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Olha que coisa boa, meu irmão. Jesus falou, ó, vai, e assim como tu crestes e será feito. Meu irmão, quando você desce a casa do oleiro, o Senhor fala isso para você, meu filho, assim como você crê, vai ser feito. Como que você tem crido? Será que você tem acreditado mais no fracasso, mais na miséria do que na vitória? Não, está amarrado. Acredite mais no poder de Deus sobre a tua vida, na vitória, no sucesso. Mas desça a casa do oleiro. Quando você ouve essa palavra, meu irmão, automaticamente você vai crer, vai acreditar. E assim como o Senhor falou para o centurião, Ele está falando para você, assim como tu crê, lhe será feito. Creia, meu irmão, acredite. Como quarta-feira que passou, eu estava falando aqui, quando o Senhor fala para mim e para você crer, não é quando tudo está fácil, é no momento de luta, é no momento de adversidade, é no momento difícil. E Ele diz, assim como tu crê, vai ser feito na tua vida. Então tome posse disso, meu irmão, minha irmã, mas desça a casa do oleiro, porque lá você vai ouvir as palavras de Deus e você vai ter muita fé no coração. Fé para esse problema que você está passando. É como o missionário dá o exemplo. Talvez a pessoa está passando por um problema gigante, mas a fé dela é assim, não tem como ela vencer o problema. Então você precisa ouvir mais a palavra para a sua fé crescer. Aí quando a sua fé crescer, meu irmão, esse problema não vai mais te dominar.
Esse problema não vai mais tomar conta da tua vida. Pelo contrário, você vai crer, vai acreditar que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua vida. Então desça a casa do oleiro. O Senhor está falando, levanta-te e desce a casa do oleiro. Lá Ele vai te fazer ouvir as palavras dEle. E é uma palavra poderosa que Deus tem, meu irmão, para testificar no teu coração. Então desça, não tenha medo. Quer crescer? Desça primeiro a casa do oleiro. Tome atitude, avance, vá adiante. Como ontem eu estava falando de Zaqueu. Zaqueu era um homem pecador. Estava ali à frente dele uma multidão, ele era de pequena estatura. A Bíblia diz no livro de Lucas capítulo 19, versículo 4, que Zaqueu ele correu adiante, ele foi à frente, meu irmão, ele não voltou para casa não. Ele não deixou ali não, de lado por causa da multidão, não, meu irmão, não deixa a multidão te parar não, vá em frente, siga em frente, prossiga, não existe mar vermelho que vá te parar, não existe tempestade, não existe adversidade que pode te parar. Quando você desce a casa do oleiro, você ouve a palavra de Deus, e essa palavra, ela te impulsiona para frente, faz você avançar para alcançar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Essa é a palavra que eu tenho, meu irmão, para ministrar o teu coração. Então fique firme, guarde isso no teu coração. Deus, Ele vai te fazer crescer muito. Desça a casa do oleiro. É impossível uma pessoa que se achega a Deus, Deus não se achega a ela. Está escrito, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Se achega a Deus, meu irmão. Deus, Ele quer se achegar a você para mudar a história da tua vida. Amém, povo de Deus? Eu quero que você segure aí o seu documento, a sua carteira de trabalho, talvez não sei, seu RG, seu CPF, seu cartão aí que está até mesmo todo endividado. Segure ele aí, eu vou orar. O Senhor vai manifestar o poder dele na tua vida. A gente acabou de ler, assim como tu creste, ele será feito, vai ser feito na tua vida, meu irmão. O mesmo Deus que age lá atrás, ele age hoje. Mas assim como tu crê, vai ser feito. Então pega aí o seu currículo, aquele documento que você assinou do seu trabalho, e vamos orar, vamos invocar o poder de Deus. Deus, Ele vai manifestar o poder dele sobre a tua vida de uma maneira especial. É com alegria, em nome de Jesus. Está segurando aí? Então vamos orar, vamos clamar, mas é orar mesmo. Você aí, eu aqui, no mundo espiritual, não há distância. Aquele centurião, quando ele já chegou a Jesus, Jesus não estava nem perto da casa dele não, estava distante. Mas Jesus mandou uma palavra, meu irmão, Jesus vai mandar uma palavra aí para mudar a história da tua vida, para mudar essa situação que você está enfrentando. Então une a sua fé com a minha fé, porque aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Amém, povo de Deus? Então vamos orar. Jesus, obrigado, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus que revela ao nosso coração a tua palavra. Obrigado, Jesus. Porque Jesus, o Senhor está dizendo para a gente se levantar e descer a casa do oleiro, porque lá o Senhor vai nos fazer ouvir as tuas palavras. Essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra, Jesus, que nos sustenta, essa palavra que não volta para o Senhor vazia, mas ela faz o que se apraz. Para aquilo, Jesus, na qual o Senhor enviou, o Senhor fará prosperar. Então nos ensina, Senhor, a se achegar à casa do oleiro, a tua presença, até mesmo na tua casa aqui, Senhor Jesus, para ouvir a tua palavra, a tua voz. Oh Jesus, e quando essa palavra entrar no coração, iremos ter essa fé que esse centurião ele teve. O Senhor Jesus, ele disse que não houve fé em lugar nenhum como houve nele, não houve fé nem mesmo em Israel, como encontrei tanta fé naquele centurião. Meu irmão, quando você ouvir a palavra de Deus, a sua fé vai ser imbatível, vai ser inabalável. Então você precisa crer, acreditar que quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter para vencer todo e qualquer problema que você enfrentar. Jesus, eu invoco o teu poder nesse momento, te pedindo, passe com o teu poder sobre a vida do teu povo, dos seus filhos. Essa pessoa que está tendo dificuldade, Senhor Jesus, até mesmo para trabalhar, essa pessoa que trabalha por conta, essa pessoa que está tendo, Jesus, até mesmo o contrato de trabalho dela, Jesus, suspenso por conta dessa pandemia. Mas eu digo, diabo, você que quer amarrar essa vida, seja um curso, uma faculdade, seja o trabalho dessa pessoa, eu digo, sai daí agora, dessa carteira de trabalho, desse currículo, desse cartão onde você tem colocado as dívidas na vida dessa pessoa. É você que tem se levantado, diabo, eu digo, sai, solta agora, vai embora, pula para fora, caia por terra todo mal, em nome de Jesus. Pai, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores esteja sobre a vida dos seus filhos, porque eu creio que agindo o Senhor, ninguém impedirá a tua operação. Prosperidade de Deus materialize sobre essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu creio que o Senhor está fazendo, que essa pessoa possa crer. Creia, meu irmão, porque assim como você crê, vai ser feito em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo de Deus? Então creia nisso. Desça a casa do oleiro.
Você vai ver o quanto você vai ouvir a palavra de Deus e o quanto você vai crescer. Deus é contigo, Deus é com você, irmão, Deus é com você, irmão. Fique firme, não olhe para a crise não, olhe para Cristo, porque Ele é o autor e consumador da fé, amém? Fique firme em nome de Jesus. Amanhã vai ter a live da vida sentimental com a nossa irmã Valda. Deus tem usado ela muito em nome do Senhor Jesus. Fique ligado amanhã também, volta das 7 horas, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira também vamos ter culto presencial aqui na nossa igreja, respeitando as normas, todo mundo de máscara, ninguém senta na frente, nem atrás, nem do lado de ninguém, só família, só casal sentam do lado do outro. Pessoas que só é irmãos em Cristo não senta não. Então venha orar pela tua família, pela tua casa, porque tem sido uma bênção cada dia aqui na casa de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para você que não pode ter idade de risco, ou está até mesmo talvez resfriado, está passando por algum momento difícil, é bom você obedecer, ficar em casa. A gente está pedindo para pessoas assim não vir, porque é capaz até sem ela querer contaminar alguém, não é verdade? E muitos que estão assim na nossa igreja estão nem vindo à casa de Deus porque tem essa consciência. Então se você não está se sentindo bem, tem essa consciência também, mas se você está bem, venha à casa de Deus participar, não deixe de congregar para que Deus venha continuar a falar ao teu coração. Você que é dizimista, ofertante, patrocinador da casa de Deus, mantenha a sua fidelidade em dia, para que Deus possa continuar aí a te abençoar. Deus nunca deixou de te abençoar. Eu dei o exemplo ontem aqui, falando o seguinte, eu falei ontem aqui na casa de Deus que, vamos dar um exemplo aí, que tem 50 dias de quarentena, só um exemplo, com certeza pode ser que tenha mais, mas se tem 50 dias de quarentena, em nenhum dia desses 50 dias Deus deixou faltar o alimento na sua casa, é porque você tem sido fiel a Deus. Então não deixe de ser fiel ali não, permaneça no seu dízimo, na sua oferta, no seu patrocinador. Deus ele vai continuar a te abençoar em nome de Jesus. Aí nas publicações aqui do nosso Instagram tem as contas, qualquer coisa corre lá, pegue. Você que está com recibo aí em mãos, mande pra gente a foto desse recibo, e Deus ele só tem a te honrar, meu irmão, minha irmã. Então fique firme, tá bom? Desça a casa do oleiro, Deus ele vai te honrar. Quinta-feira, 7 horas, eu vou ter uma live muito especial, né, com a amiga de ministério, a Juliana Araújo. Vamos falar sobre a importância da oração, algo muito importante que Deus tem colocado no meu coração, e ela é uma intercessora. Deus vai também nos usar tremendamente aqui quinta-feira, fique ligado. Então vai ter uma semana cheia de bênçãos para você ouvir a palavra de Deus e ter essa fé inabalável, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes e não esqueça, quer crescer? Desça primeiro, desça a casa do oleiro, porque você vai ver o quanto Deus ele vai te abençoar, o quanto Deus ele vai testificar na sua vida a bênção dele. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe, uma boa noite, obrigado pela companhia de vocês, esses 22 minutos aqui de live, mas eu creio que foi suficiente para Deus falar ao teu coração. Talvez você estava precisando ouvir isso e Deus mandou a palavra no momento certo. Que Deus abençoe vocês, fique na paz em nome de Jesus, tchau.